Meus amores, boa tarde, sejam bem-vindos ao episódio 5 do Sumescast, o podcast da Sul. Já estava morrendo de saudade de vocês e hoje o episódio está maravilhoso. Nós estamos aqui com os proprietários da Tóquio Studio Fitness, aqui em Aracaju. Vocês vão aprender muito sobre educação física, saúde, funcionalidade, defesa pessoal e outras coisinhas mais que ao longo da programação é que vocês vão destrinchando aí curiosidade de vocês. Já envie esse episódio para todos os empreendedores desse ramo e aqueles que também querem iniciar nessa mesma área. Não ligue não, viu? Minha voz hoje está capenga porque a gripe quer me pegar, mas ela vai me pegar não e eu vou conseguir finalizar o episódio aqui com vocês. Fiquem colados na programação. Deixe seu like maroto, manda esse vídeo para todo mundo. Deixe seu feedback, inscreva-se no canal e ative o sininho, venham com a gente. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Amanda, que é estudante de educação física, faixa preta de judô e faixa roxa de jiu-jitsu. E o Robson, professor de educação física e faixa preta de jiu-jitsu. Sejam bem-vindos. Obrigado, Muito Suelen. obrigada, é uma honra. Gostaríamos de agradecer, né, em nome da Tóquio, pelo convite, né, de passar essa tarde, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Com certeza. E nós estamos curiosos para saber, porque, gente, vocês são fitness, vocês cuidam da saúde, vocês têm os afazeres familiares. Amanda, você já é mãe? Sim. Pois é, né? Então, mãe, pai de família, é um trem assim que a gente já fica, meu Deus, Verdade. como é que pode? Toma conta de comércio, toma conta de família, toma conta de marido e mulher, toma conta de si mesmo. É muita coisa para fazer. E a gente sabe que a vida do empreendedor, da empreendedora, não é mar de rosas. É um desafio atrás do outro e a gente vencendo esses obstáculos, realmente. E se apoiando em pessoas que acreditam no nosso trabalho, começando por nós mesmos. Isso, Não é verdade? Sim. E estamos curiosos para saber os desafios de vocês, as conquistas de vocês e todo esse universo que a Tóquio traz com todo carinho para nós aqui de Aracaju. Vamos começar com a Amanda, primeiras damas? Vamos lá. Então vamos, Amanda. Como é que você começou nessa carreira primeiramente? A gente chega já na Tóquio. Como você começou? Sempre gostou da área da educação física? Já passou por outras? A área das artes marciais? Conte para nós. Então, né, eu conheci a arte marcial 11, 12 anos, nessa faixa etária. Quem apresentou, na verdade, a arte foi o meu sensei Charles Nardelli e minha sensei Lindsay Brabeck. Foi através deles que eu conheci essa arte que eu sou apaixonada e que hoje virou minha profissão, né? De amor mesmo. Já passei por outros setores, já trabalhei em hospital, já trabalhei em clínica, já trabalhei no comércio. Só que a área da educação física foi a que me prendeu, né? É tanto que o meu professor, meu sensei, o Charles, ele sempre ficava ali comendo meu juízo, né? Meu apelido é Gordinha. Na luta, meu apelido é Gordinha, e ele sempre falava, na época eu trabalhava em um determinado hospital daqui do estado, e ele sempre falava, Gordinha, você tem que dar aula de judô. Só que tinha aquele medinho, né? Porque eu estava num emprego fixo e o medo do novo, né? Porque tudo que é novo assusta, né? Então, até que chegou um momento que ele tomou a frente e falou, não, vou conseguir uma escola para você. Conseguiu uma escola no Orlando Dantas. Ele foi lá, fez tudo e disse, olha, a escola é sua. Vá lá e assuma. E graças a Deus foi através desse pontapé dele que hoje eu, através dessa escola, passei a dar aulas em outras escolas. E foi uma ponte, né, para chegar onde eu estou hoje, que é na Tóquio Studio Fitness. Que massa, é uma trajetória e tanta. A gente resume assim no podcast, mas é uma trajetória e tanta, são anos. São anos, esse ano completo 26 anos de luta, né? No início não foi fácil, porque infelizmente existe um preconceitozinho, né, de mulher fazer uma arte marcial, e eu sofri isso em casa. Meu pai não aceitava porque era coisa de menino, e naquela época, hoje existe, mas é mais velado, né? Na minha época, né, há um tempinho atrás, não vai fazer, só que graças a Deus minha mãe meteu o pé, disse, ela vai fazer sim, e graças a Deus e a minha mãe, hoje eu tô aí,
depois disso ele se acostumou, meu pai, né, viu que era isso mesmo que eu queria e passou a me apoiar também. Eles são hoje em dia, meu pai e minha mãe foram meus grandes incentivadores. Aí foi quando a gente se conheceu e uniu, né, o desejo de um só, que era ter o nosso próprio espaço. E estamos aí até hoje, graças a Deus. Que maravilha, unidos no amor e nos negócios, né? Eu já estou no 2º episódio, inclusive, de casais empreendendo juntos. E já vou para um terceiro também, casais. Vai virar temporada, né? De unidos no amor e nos negócios, que é uma coisa muito admirável, realmente, um apoiando o outro. E você, conte pra gente, você sempre gostou da área da educação física, da área da saúde, ou passou por outras áreas? Como foi essa jornada? Então, Suelen, no caso, eu comecei nas lutas bem mais tarde que a Amanda, né? A Amanda foi mais nova nas lutas. Aí na área da educação física, eu já tava namorando com a Amanda, né? Tava estudando já. E aí foi quando me formei, tava trabalhando numa área totalmente diferente. Era uma área setor administrativo. E aí a gente namorando, ó, vamos dar continuidade aí na sua área aí agora. E aí a gente começou a dar aulas em condomínio, né? Era hidroginástica, era funcional. A gente começou a se virar aí, a gente tinha um carro, tinha uma carrocinha, pegava as coisas, voltava dentro da carrocinha. Era literalmente o Se Vira nos 30. E aí ia pro condomínio, ia pra praia, dava aula de funcional na praia. Eu já formado na época. E aí, esse professor de Amanda, o Charles, ele tinha um estúdio lá no Augusto Franco, era o Seju. E aí eu dei aula lá no Seju, de funcional. E aí a nossa ideia, na época, eu e a Amanda, era fazer um Seju pra gente, né? Era um tatame pra me dar aula de funcional. E aí foi que as coisas foram acontecendo, tomou uma proporção maior, né? Hoje tem a Tóquio. Mas a gente deve muita coisa a Charles também, né? Charles tem várias ideias, várias sacadas nesse mundo empresarial aí. Devo muito a Charles quanto a isso, sem dúvida. Mas a situação chave foi a gente ter essa força de vontade. Vambora. Amanda, poxa, já era pra estar formada na educação física, né? Deu um vacilo aí na época, ela engravidou. E aí, quando foi voltar atrás na faculdade, foi jubilada. E aí, complicou tudo, mas voltou atrás, tá fazendo de novo, vai se formar com fé em Deus de novo aí. Meu Deus. Tem que se formar. E pronto. A Tóquio foi acontecendo, até hoje acontece. A gente é preocupado em casa, é preocupado com a Tóquio o tempo todo, né? Enfim, Deus é maravilhoso. Hoje a gente tem a Tóquio. Não para, né? Não Até para. dormindo o empreendedor, o empresário, o líder, fica assim, Pensa. a máquina, a engenharia é 24 horas no ar, praticamente, né? É isso Aí é mesmo. onde mora o nosso limite mesmo, pra gente colocar limite nas coisas, ter o nosso lazer, nosso bem-estar, nosso descanso, Sim. realmente, né? E eu achei muito importante essa questão que você falou agora sobre interromper os estudos, né, de gestação, porque nós mulheres, e homens também, mas especialmente mulheres, realmente precisa, de alguma forma, interromper alguma coisa. É questão de prioridade, Isso. né? Porque a gente até pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, Sim, né? com certeza. Né? Muito mais complicado, somos essa multidimensional, mas nem tudo ao mesmo tempo, realmente. E como foi, Amanda? Ele abriu um parêntese tão importante. Como foi, resumidamente, porque existem muitas mulheres que nos acompanham e ficam também assim, mas agora minha vida vai ser só... eu vou desistir. E existem essas sabotagens na nossa cabeça. E muitas vezes elas não têm rede de apoio, como você teve rede de apoio, né? E tem rede de apoio. Como foi, brevemente, para nós esse período aí? Eu acredito, Suelen, que primeiro a gente tem que estar com a mente bem, né? Porque se a gente não tá bem consigo mesmo, nada anda, né? E assim, foi um período bem conturbado. Eu já estava no meu último período, já tinha apresentado TCC, já tinha apresentado tudo. Era só pegar o canudo. Sim. E acabou que engravidei. E aí, como você falou, né, são prioridades.
E aí, naquele momento, a prioridade se tornou nossa filha. Então, acabei abandonando os estudos. Só que, ao mesmo tempo, Suelen, eu acredito que nada acontece em vão, né? Para quem crê em Deus, eu acredito que para tudo existe um propósito. Então, naquele momento, poderia ser que a gente não tivesse entendido, mas hoje eu entendo. Então, eu precisei abdicar naquele momento para a gente poder ter nossa filha. E hoje ele está me dando a oportunidade de novo de voltar a estudar, né? Assim, não me arrependo de nada do que eu fiz lá atrás. E meninas que estão acompanhando aí agora, não se sabotem, mantenham os pezinhos no chão. Desafios acontecem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Só que nós temos que ser leoas, né? Leoas de verdade, levantar a cabeça e dizer, eu consigo. Por mais que lá no fundo tenha algo querendo nos sabotar, mas nós temos que ser fortes e dizer, não, eu consigo sim. Seja no amor ou na dor, se eu quero aquilo ali, eu tenho que ir atrás. Então, eu acredito que foi isso. Graças a Deus eu tenho uma ponte de apoio, né? Sensacional, que é o meu esposo. Minha família também, minha mãe também é maravilhosa, que ajuda bastante, né? E para quem não tem, como você ressaltou, eu acredito que seja bem mais difícil. Bem mais difícil. Mas, assim, não pode desistir. Não pode desistir. E bota Deus na frente e o mais ele fará. Ou o que a pessoa acredita, né? E é isso. Muito bem. E é interessante que você falou um pouco. Eu colocava na carrocinha, tá, as coisas, e a gente ia. E era isso, e era aquilo. 1001 tarefas, 1001 utilidades. A gente tinha um pneu de trator. E esse pneu a gente fazia funcionalidades com ele, né? Sim. Nossa senhora. Era loucura. Pra tirar, pra colocar, pra carregar ele lá pra beira da praia. Nossa senhora, era uma luta. Não, e agora, esse pneu? Vamos deixar aí que a gente vai pro condomínio. Mas às vezes não tinha tanto espaço também na garagem do seu pai, né? Aí, não, vamos levar ele, vamos levar ele lá pro condomínio. Jogar o pneu lá pra garagem da... Era muita Era uma loucura, luta. meu Deus. Era uma luta, sempre foi uma luta, É um né? corre, um pega pra capar, né? Mesmo. E você falou, não pode desistir, porque você também, aí, o bebezinho, e aí dá atenção à mulher, e aí é o puerpério, e aí depois a primeira fase de 1 aninho, 2 aninhos, e lá vai. Então, realmente, para chefe de família, né, para esposa, sempre vai ter peso de alguma forma, uma sobrecarga de alguma forma, Sim. porque são as coisas naturais da nossa vida. E para você, nesse período, como foi a vinda do bebezinho, essa questão da interrupção dos estudos dela e todo esse vai e vem até a Tóquio chegar? Eu acredito, essa interrupção de Amanda, se ela se formasse, era melhor. Hoje, a Tóquio, em termos de trabalho, seria a situação bem melhor, porque hoje eu sou formado, a Amanda não é formada, então a questão do CREF e tal. Mas como ela falou, tem um propósito, não desistiu, né? Quando Laurinha nasceu, a gente morava na Aruana. Em toda a situação da gente era no Augusto Franco, né? Então, era um transtorno muito longe. A gente ficou uma época sem carro. Mas assim, depois, não, vamos organizar. Vamos organizar e vamos morar no Augusto Franco. A gente morou perto da mãe dela, já melhorou esse termo dessa situação, a mãe dela ajudava ela. Mas assim, até então era um corre pra mim, muito grande, era um corre também pra Amanda. Mas eu acredito que tudo vale a pena, como hoje também na Tóquio, é um corre grande na Tóquio, mas tudo vale a pena, todo o esforço que a gente faz é sempre pensando no melhor lá no futuro, então tudo vale a pena, eu acredito que sempre vai pensando que vai dar certo, né? E sempre deu certo. Exatamente, perfeito. Sempre foi um desafio, né? Até hoje. Até hoje. A diferença é que hoje a gente tem um ponto fixo, mas não deixa de ser um desafio, né? Sim, porque quando a gente tem essa empresa, uma empresa de um porte maior, como a Tóquio, a gente já tem quadro de colaborador, aí tem as contas, e aí, no caso de vocês também, os maquinários que não são baratos, né? E fora
conseguir clientes, gerar tráfego, o marketing é Perfeito. um universo. Perfeito. É um universo, né? E aí a Tóquio nasce. E como é? Como foi esse nascimento? O nascimento da Tóquio foi assim, eu e a Amanda falou, a gente já tinha decidido o nome da Tóquio, né? Sim. Ia ser Tóquio, a gente tava estudando e tal, e aí eu lendo uma situação do Japão, das lutas, e a Amanda, ó, grava esse nome aí, vai ser esse nome aí, enfim. E aí, a gente já sabia o nome, a gente num processo ainda de obra, mas já próximo de finalizar tudo. A gente tava meados de abril, né? Falou assim, maio, dia 1º, dia do trabalhador. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Tóquio dia 1º de maio. Bem simbólico. Num feriado ainda mais, né? No feriado. Vamos abrir a Tóquio no dia 1º de maio, vamos embora. E aí abriu a Tóquio, hoje a gente faz, esse ano tem 3 anos, vai fazer 4 anos já, né? Graças a Deus. Tóquio a gente abriu, era uma situação só de poucas modalidades. A gente jogou mais modalidades hoje, graças a Deus. Tem maquinários de musculação. Hoje a Tóquio, a gente sempre se preocupando com o cliente, com a própria estrutura da Tóquio. A gente tinha um pedaço da Tóquio que não estava ainda construído, a gente construiu, finalizou. Enfim, hoje a Tóquio ainda tem muita coisa para crescer, hein? Tem muita Com coisa. certeza. A Tóquio veio da base, literalmente. Sim. Literalmente. A Tóquio era uma casa. Era uma casa. A gente derrubou a casa. E aí teve que levantar tudo, né? E aí Que, ficou um pedaço sem construir. Por Depois, sinal, ele falando isso, que a Tóquio era uma casa que ele morou, a casa da mãe dele. casa da né? minha mãe. E gratidão a ela também, né? Que se ela não tivesse cedido pra gente, acreditado, né? Apesar que no início muitos não acreditaram, e infelizmente, né? Mas Deus nos honrou e vai nos honrar ainda mais. A gente sempre teve esse propósito, né? Por sermos apaixonados pela luta. Eu sempre tive um sonho de ter o meu dojo. Ele também queria ter o espaço dele de musculação. E aí Deus uniu nós dois. É tanto que a Tóquio demorou 10 anos para nascer. Isso. Eita! 10 anos. 10 anos para Tóquio nascer. E, mais uma vez, eu bato na mesma tecla. Tudo acontece quando Deus permite. Não adianta a gente querer correr se a gente está engateando ainda. Então, Deus falou que ia ser 1º de maio. Tanto que foi uma data que todo mundo fala, no feriado vocês vão... Até me arrepiei aqui, porque 10 anos sonhando. Isso. A gente vai ter muito espaço para desistir. Verdade. Né? É tanto, Sueli, que quando você for lá nos visitar, né? Já estendo aqui o convite, estaremos aguardando lá na Tóquio. Assim que o aluno entra na nossa recepção, tem um quadrinho lá falando, tudo isso aqui já foi um sonho. Então, esse quadro representa muito o que a Tóquio é, né? Porque é um sonho nosso. E ali tem o nosso DNA. O DNA de Amanda, o DNA de Robson. E graças a Deus é um local muito aconchegante, muito acolhedor, muito família, que é o que a gente mais preza. E Deus coloca as pessoas certas, né? As pessoas, famílias, nós temos várias famílias lá. Por incrível que pareça, o nosso maior público é feminino. Legal. É surpreendente. Que massa. E a Tóquio, a estrutura dela hoje, conseguiu finalizar aquela etapa? Como está assim a estrutura dela? A gente quando na obra a gente fez uma parte do andar, né? A gente fez uma parte. O restante, a outra parte era só laje. E aí hoje o restante que a gente construiu é hoje onde é o cross. É a parte que a gente finalizou do andar. Então assim, termo estrutural de obra tá finalizado, mas tem coisas aí dentro do projeto que ainda não está finalizado. Mas vai. Vai, com fé em Deus. Massa. E um hoje, passo de cada vez, hein? Exatamente, é um passo de cada vez. E hoje a Tóquio oferece quais modalidades? Você falou cross? Tem acho que 9 modalidades. 9. Musculação. E aí a gente sobe, né? Sim. Aí vem mobilidades,
Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, Power Hit aí com a Amanda, Funcional, Fit Dance, Cross e Fit Dance. Isso. Isso mesmo. Eu falei 10, não foi? Você falou 9. 9. Mas é isso mesmo. Agora, falou uma que é com você, Power. Power Hit. E o que é Power Hit? É uma sensação lá na Tóquio. Menina, conta isso aí. Eu nunca ouvi esse termo. Quero você na minha aula, viu? Power Hit. É um treinamento funcional. Só que trabalha muito o cardio, né? Tem muito agachamento. É um funcional Ou seja, ritmado. entra viva, sai morta. Quase, né? As É uma aula meninas intensa, adoram né? a aula, né? Graças a Deus é sucesso essa aula. E assim, quero lhe ver lá, viu? Vou, oxi, vou sim. Eu vi lá no Instagram de vocês e eu comentei agora há pouco, eu tô apaixonada por aquele espaço lá com aquela parede lá, que tem espaço tem lanchonete, espaço pra conveniência. Ainda não, mas estão nos planos, né? No projeto a gente tem uma situação dessa, né? O lugar que você viu é o lugar da fofoca. Rapaz, o lugar do bolo com cafezinho. Aliás, tem que ser placa, bolo. Tem uma placa lá, Cantinho da Fofoca. Cantinho da Fofoca. E é um sucesso também. Massa. E aí tá já no planejamento já inserir, né, outras... São coisas que faltam ainda, né? A gente tá numa prioridade agora de climatizar a academia, né? O estúdio lá. Que legal. A gente já colocou, aí falta alguns detalhes agora pra climatizar, né? São nossos pequenos sonhos que aos pouquinhos Deus vai concretizando, né? Sim. Porque pra Tóquio se tornar o que ela é hoje, ninguém imagina o que acontece nos bastidores. Só sabe nós dois. O pessoal chega lá, vê tudo pronto, né? Não sabe o que realmente acontece com o empreendedor que tá ali batalhando todos os dias. Como ele falou há um tempinho atrás. Passamos um tempo, vendemos carro, vendemos moto, tudo que a gente poderia vender de valor, nós vendemos para investir na Tóquio. A gente teve muita ajuda na nossa família, sem dúvida, né? Eu devo muito à minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mas o que a gente tinha, de dinheiro guardado, de carro, moto, a gente vendeu tudo, né? Então dinheiro guardado, dinheiro que não tinha. Entregou tudo lá. Tô entendendo. Entregou tudo lá. As coisas a gente vem depois, né? A gente consegue recuperar depois. Sim, é verdade. Minha mãe sempre falava isso. Não tema porque tudo se recupera. Isso mesmo. E eu vejo o olhar de vocês brilha quando fala da Tóquio, porque 10 anos e parceria, e vai e vem, e uma montanha-russa, vários obstáculos, com certeza é para se orgulhar, é para olhar para aquele lugar ali, a fachada, e realmente se orgulhar. Porque ali, literalmente, está a vida, a jornada dos dois. Né? Não só dos dois, mas também da família, do filhinho, da filhinha, né? Isso. Então, realmente é algo que faz com que a gente olhe e perceba que é o nosso legado. Sim. É o nosso legado, que é missão, é propósito, é sonho, mas é legado. Porque, pelo que eu vejo, a Tóquio tem tudo para se tornar franqueada. Espera. E assim, a gente já vê um padrão, a gente já vê tudo muito bem planejado, muito bem organizado. E por que não, de repente? Isso né? mesmo. É levar o nível do negócio. Só os presentes que as bênçãos de Deus vamos dando no caminho. Maravilha. Aí, essa fala aí que você falou, Suelen, aconteceu ontem. Foi ontem. Sobre franquias. Né? Alguns alunos falam, rapaz, eu vejo uma franquia da Tóquio em tal lugar, em tal lugar. Aí ontem, conversando com a aluna, eu me emocionei, né? Quando ela chegou e falou bem assim, rapaz, Amandinha, vocês dois vão muito longe, viu? Aí na hora que ela falou, me arrepiei, eu fiz, gente, eu falei, fé em Deus, né, tá? Ela fez, olha, eu estava em Japaratuba e eu estava conversando lá com o pessoal, porque ela passa um tempo lá e um tempo aqui, né? Eu estava lá procurando, queria treinar e tal. E aí o professor de vocês aqui, César, falou, não pare de treinar não, fulana. Procura uma academia pelo menos 2 dias. Eu fui atrás de uma academia lá, paguei um valor por 2 dias. E aí o pessoal perguntou, você treinava onde? Ela, não, eu treino na Tóquio. Mas quando ela falou treino na Tóquio, o professor dessa academia falou, caramba, você treina na Tóquio?
Ai, já ouvi falar que lá é top aquela academia, viu? Todo mundo tá falando muito bem. Eu conheço, tem uma professora lá, né? Assim, botou a gente lá em cima. E aquilo eu fiz, sério? Aí ela fez, sério, Amandinha? Vocês já estão em Japaratuba. Para outras pessoas pode achar, Japaratuba, ali do lado, besteira. Mas pra gente foi um impacto massa demais. tremendo. Sim. Que a gente nem imagina que a Tóquio está chegando em outros interiores. Quem sabe a gente abre uma franquia em Japaratuba. Exatamente. A gente acha que isso é possível para o outro e nunca para nós, ou longe para nós. Mas não, se já está sendo referência de estrutura e de qualidade, a gente vê a Smart Fit, por exemplo, tá. A Ironberg lá, dos grandes, né? Sim. Tá. Por que não a Tóquio? Por que a Tóquio não? Sim. Né? Verdade. E, ó, eu realmente fico assim, emocionada mesmo. E existem muitos desafios, incluindo, inclusive a gente comentou um pouco aqui agora, e eu gostaria de saber, assim, dos maiores, não em relação à correria em si, porque acredito que isso seja de todo, ou de a maioria dos líderes, dos empresários, mas um desafio, assim, grandioso que a Tóquio enfrentou, que vira uma experiência, vira um aprendizado. Uma virada de chave, eu acredito que a Tóquio desencadeou. Eu devo isso muito aos meninos, eu sempre falo, depois que a gente contratou o marketing. O marketing foi uma virada de chave da Tóquio. Olha que interessante, né? Eu fiquei... Os meninos lá, Pedro, Felipe, Dudu, e agora com o tráfego, que é Alisson, veio depois, mas que também foi um somatório, né? Mas assim, a parte do marketing da Tóquio foi sensacional, foi um norte que a galera teve a visibilidade, teve todo esse falatório também da Tóquio. Eu acredito que foi isso aí, desencadeou, onde veio mais pessoas, eu acredito que sim. Isso, o pessoal da Fox, né? Foram os meninos que ele acabou de citar. Quando a gente contratou eles, o trabalho deles é excepcional. E deu aquele boom, né? Na Tóquio. Graças a Deus. Foi o jogo lá da Tóquio. E muitos passam perrengue assim, porque fica, ai meu Deus, mas por que não tem cliente Isso. aparecendo? Por que não tô com seguidor? Por que não tá entrando caixa? Aí quando a gente vai ver, o desafio tá tão assim, mas a saída tá bem ali. Isso. Sim. E o marketing, né? Às vezes, o medo, né, que eu disse, né? Sim. Às vezes o medo de investir um pouquinho a mais. Só que a gente investe hoje para ter um retorno lá na frente, né? A gente sempre pensa assim, não, estamos precisando, vamos investir sim no marketing, no pessoal da Focus, em Alisson. E aos pouquinhos está chegando. Tanto que a gente está com eles há uns 2 anos. Acho que tem mais. 2 anos, 3 anos por aí. Tanto que sempre quando tem alguma filmagem, trends, brincadeira, os alunos, a galera toda gosta se enturma, né? Se sentem pertencentes a Tóquio, né? Literalmente se identificam, se conectam e fazem questão de propagar o que a Tóquio oferece. Isso é muito importante. Empresas que crescem aplicam muito o pertencimento. Porque todos nós temos aquele nosso cantinho, né? Onde a gente se sente quem realmente a gente é com nossa essência. E confortavelmente a Tóquio oferece isso para o público local. E é muito interessante. E falando em coisas que a Tóquio oferece, além de tudo que a gente já comentou agora, tem alguma grande conquista da Tóquio? Além da Tóquio, pela Tóquio em si, a fundação dela, mas alguma conquista que acompanha o coração de vocês dois até aqui, que vocês podem compartilhar, que seja de grande valia compartilhar? Suelen, acho que a nossa maior conquista, eu acredito que seja todos os dias. A gente acorda, que a gente chega na Tóquio e vê aquele primeiro aluno entrar, pra gente já é uma conquista. E teve alguns alunos na verdade, que criaram um sloganzinho que marcou, que é a Tóquio cura. Então, isso pra gente foi surpreendente, né? A nossa maior alegria é que... Conquista material, a gente tem a todo tempo. Começou
a musculação, é climatizar, mas a conquista humana é muito mais, É um salário emocional é que muito, não tem valor, muito né? mais É um valioso, aluno né? que chega dizendo que Tava na se curou de uma depressão, depressão, que saiu do sedentarismo, se que sente em casa. se Perfeito. sente que ali é uma família, se sente Ah, como uma segunda família. Eu acredito que esse é o maior presente que a gente ganha todos os dias. Temos Perfeito. vários depoimentos lá. Temos depoimento de uma aluna, Samara, que ela sofre de lupus. E antes de entrar na Tóquio, ela vivia sentindo dores. Já tinha ido para outras academias que ela não se sentia bem. Depois que ela conheceu a Tóquio, conheceu a gente, ela disse que nunca mais ela sentiu dor. E ela ama estar ali. Eu falei, Samara, tem vários outros, né? Temos alunos que estavam em um grau de tirar a própria vida. E depois que entrou na Tóquio, porque todo mundo ali é uma família. A Tóquio é uma família. Por isso que eu disse que tem o meu DNA e o DNA de Robson. Que é aquele DNA de pertencimento, de família. E lá todo mundo ajuda todo mundo. Não existe aquele negócio que existe em algumas academias de chegar e olhar para você torto, por você ser gordinho, ou por você ser magro demais, ou por você ter uma opção sexual. A gente não vê isso lá na Tóquio. Então, vocês que estão nos assistindo, precisam ir lá para ver que isso realmente acontece, né? Sim. Porque uma coisa é eu e ele tá falando, outra coisa é vocês viverem isso, viverem o que é a Tóquio. Interessante a cultura da Tóquio, como é, que entrega vários diferenciais, além do que esse que foi muito interessante, a Tóquio cura. E a gente está enfrentando qualquer coisa durante o nosso dia. É uma conta que está atrasada, é uma briga com o chefe, com o esposo, com a esposa, é uma culpa que a gente carrega. Então, quando a gente vai para um ambiente que descarrega no corpo aquilo que está preso na mente, realmente a gente, poxa, é um local curativo. Então, eu vou voltar e vou voltar e vou indicar. Né? É uma cultura perfeito, organizacional muito, muito interessante. E maravilha. além do financeiro, porque muitas vezes a gente entra, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Mas existe coisas além. Isso. O dinheiro é o resultado do trabalho, é uma consequência. E hoje em dia, principalmente, quanto mais estratégico for, o dinheiro realmente pode vir da noite para o dia. Da noite para o dia, 1 milhão. Literalmente, da noite para o dia, 2, 3. Isso é de cada realidade. Mas o poder humano, curativo, realmente, um diferencial muito grande que a gente não vê. A gente vê uma frieza na gestão, a gente vê uma impessoalidade, né, na gestão. E é muito interessante. Eu gostei muito de entender mais sobre isso aí. E com certeza a Tóquio marca a vida das pessoas. Nós estamos no mês, por exemplo, de combate à violência contra a mulher, né, o Agosto Lilás. E a Tóquio oferece algo muito importante. Aí eu quero saber se é para o público geral, se é para o público feminino, e você explica um pouco mais o que tem a ver com a campanha desse mês. Então, nós ofertamos as aulas de defesa pessoal junto com as aulas de lutas, né? Tanto na aula do jiu-jitsu, que ele é o professor, na aula de judô, que eu sou a professora, e na aula de Muay Thai, que é a professora Júlia. Então, a gente segue muito isso, né? Que é muito importante. Hoje em dia é difícil ser mulher, né? Infelizmente, eu não assisto jornal, porque é só tragédia. Mas, infelizmente, existe a rede social que lhe entrega. Por mais que você não queira ver aquilo ali, mas a rede social lhe entrega. E eu estava até comentando com ele que eu acabei vendo um vídeo que me deixou tão angustiada aquilo ali. Uma moça, ela entra no carro, e assim que ela entra no carro, ela dispersa, mexendo no celular. Um mendigo entrou no carro dela também, e ficou aquela lutinha ali corporal, ele querendo assediar ela. O que foi que salvou ela? Um rapaz vinha passando, viu algo estranho acontecendo ali e abriu a porta e viu que não era alguém do convívio dela. Aí tirou o cara de lá e teve aquela luta corporal. E assim, mulheres, aprendam a se defender. Temos que saber fazer uma arte marcial por segurança. Muitas vezes acontece em casa, com o seu parceiro em casa. Muitas vezes precisa acontecer algo estupendo para explodir na mídia,
Não, aconteceu aquilo ali como um tempo atrás, aquela menina que levou mais de 80 socos do cara, virou uma febre. Só que não é só naquele momento. Quantas estão sendo, nesse momento agora, espancadas? E a mídia não mostra. Quantas mulheres estão morrendo nesse exato momento, só que a mídia não está nem aí, a mídia não mostra. Então, nós temos que saber nos defender. Dentro de casa, fora de casa, no ônibus. É muito triste ver esses relatos, né? E ver que, infelizmente, ainda tem mulheres que não se preocupam. Não vai acontecer comigo. Queira Deus que nunca aconteça comigo, com minha filha, com minha mãe, com minhas irmãs, com minhas cunhadas, com alguém próximo a mim. Mas se um dia acontecer, é melhor eu saber e não precisar do que um dia eu precisar e não saber e a fatalidade acontecer, né? Então, nós ofertamos essas aulas e, por incrível que pareça, nosso público maior é feminino, que a gente fica lá batendo na tecla das meninas, vamos. E é lindo, eu acho lindo, eu fico estonteante quando vejo o tatame repleto de meninas, de mulheres, né? Recentemente entrou uma pessoa um pouquinho mais velha na luta e assim, é surreal. É onde entra aquele salário emocional que eu falei, Sim. né? Não existe, é surpreendente. E ela entrou na luta e ela falou comigo ontem. Ela, Amanda, eu estou apaixonada pela luta. Antes eu tivesse conhecido, eu estou me sentindo mais confiante, mais empoderada. E é isso. A gente se sente confiante em sair na rua. Porque nós temos que, eu acredito que defesa pessoal é a partir do momento que eu saio de casa. Eu tenho que andar atenta na rua, quem está me acompanhando, se tem alguém suspeito, e não ficar aqui. As pessoas estão bitoladas nisso aqui. Elas se prendem aqui e esquecem do mundo. Infelizmente, né? E é isso que a gente passa também nas nossas aulas, que a gente conversa com as nossas alunas. Recentemente fizemos um seminário Um curso, de defesa pessoal. Professor Jiraya. Com o professor... Jiraya. O nome dele mesmo, esqueci. Edinaldo Jiraya. Sim. E foi assim, lindo de ver, né? Que tinham mulheres. Sim. Foi maravilhoso. Vocês ofertam o curso de defesa pessoal com alguma frequência ou precisa anunciar, ver o número de inscrições? Como é a dinâmica? Sueli, na verdade, é assim, a gente tinha uma modalidade específica só para defesa pessoal. Por incrível que pareça, as mulheres, a gente tem muito mais mulheres na TOC do que homens. E as mulheres não estavam agregando somente essa modalidade de defesa pessoal. E a gente começou a enxergar o seguinte, olha, vamos abordar isso aí nas lutas de jiu-jitsu e judô. Né? Hoje tem o Muay Thai, que é a professora Júlia, também tem, a maioria é mulher também. E aí é o que mais fluiu muito mais. Inclusive, que é o Manuel também, que é professor de jiu-jitsu. Hoje está com 2 alunas novatas no jiu-jitsu e elas estão amando, como o judô também, né? A Amanda é uma guerra comigo, de jiu-jitsu e judô, né? Porque judô é melhor que jiu-jitsu, né? Eu não vou comentar nada. Eu sei que você é a favor do judô, eu sei. Lindsay, Mas, assim, tá vendo, professora? Ficou melhor, na verdade, essa situação da defesa pessoal, já inclusa nas modalidades que também tem isso aí. A gente aderiu mais, abriu mais o leque nessa situação de defesa pessoal, né? Então, ficou melhor nessa situação lá. Isso. Em relação aos cursos, quando foi o professor Jiraya, a gente precisou trancar a matrícula, não ter mais o acesso, porque de repente, encheu, foi rápido. Estourou. Na verdade é o segundo, né, que a gente oferta. O primeiro foi comigo e o professor Guto, que era o nosso professor de jiu-jitsu, e lotou. Foi. O primeiro a gente também precisou trancar as inscrições. Nós colocamos, acho que 42 mulheres no tatame. Foi. Nesse Teve segundo, mais pessoas. Nesse segundo a gente diminuiu porque o nosso foco é a qualidade, não a quantidade, por questão de espaço. Senão não ficaria legal. Todos são ofertados lá na Tóquio. Isso, tudo ofertado na Tóquio. Aí nesse segundo a gente precisou reduzir um pouquinho. Teve listas de espera. Foi surpreendente, né? Foi. Menina, eu tô super... Daqui a pouco vai ter um auditório lá. É. Oi?
Quem sabe, Quem né? sabe, né, menina? Porque é importantíssimo, tanto o primeiro socorros quanto defesa Isso. pessoal, são coisas básicas do nosso dia a dia, e a gente precisa aplicar a todos os níveis da nossa vida, tanto com criancinhas, bebês, né, idosos, enfim, nós, adolescentes, e adultos, adolescentes, e é importante, e as pessoas, de alguma forma, negligenciam aquele excesso de autoconfiança, como você Isso. falou. Ah, não vai acontecer comigo não, Deus me livre, Deus me guarde. Mas e aí, no dia que acontece? Né? Quando você é surpreendida dentro de um ônibus, quando você é surpreendida, A todo instante né, a todo acontece. instante. E a mulher, né, nessa sociedade, assim, o homem também, de certa forma, ficam hipervigilantes para tudo. Né? E, ai meu Deus, e agora? Eu vou me envolver com tal pessoa, mas no decorrer do caminho eu quebrei a cara, literalmente quebrei a cara. E aí, o que fazer para prevenir? Né? Então, a conscientização é importantíssima. E Sim. eu vejo que muitas palestras, você falou, o público é mais feminino para a defesa, essas questões nessa situação. E conscientização também. Mas o que eu vejo é que deveria, na verdade, ter mais o público masculino em questões de conscientização. Sim. Pelo menos essa questão teórica e demonstrativa. A questão mais prática, tudo bem, né? A gente precisa entender realmente pele a pele como é que faz para se defender. Mas a questão da conscientização, eu acho que, na verdade, quem deveria estar era mais os homens mesmo. Uma vez um psicólogo que eu sigo, Bruno Ascioli, ele estava falando como é que a mulher não vai se abandonar, como é que ela não vai se fechar, como é que ela não vai ficar em pânico se quem provoca isso tudo em grande massa é justamente quem está ao lado dela, o parceiro, o marido, o pai, Sim. o avô, o tio, e aí traçou um monte de parentesco, né, no vídeo dele, e de fato, né, nós mulheres, por si só, você falou, nós somos leoas, os homens são leões, Sim. né, então, ou tá junto dentro, né, desse grupo, ou não, porque homem e mulher não tá para competir um com o outro, tá para um somar com o outro, Somar. né? Isso E é mesmo. muito interessante, interessantíssimo. Por essas datas agora, tem alguma oferta do curso ou inserido mesmo, que seja nas aulas? Como é que tem? Tem aula experimental? Como é que é a Temos. dinâmica da rotina lá da Tóquio? Pronto, nós ofertamos uma aula experimental, tanto numa modalidade coletiva, como na modalidade de musculação. E aí o aluno vai, fala com a gente, né, via Zap, nós enviamos um link, e esse aluno preenche lá a modalidade que ele quer ir, o horário, e nós somos estúdio. Todas as aulas são por agendamento, a gente foca na especialidade do movimento, né? Por exemplo, a academia se matriculam 30 pessoas, entram às 10 horas da manhã, um exemplo, e um professor para 30 pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. Sim. Né? E lá não, só são 15 alunos por horário. E nós temos de 2 a 3 professores para atender esses 15 alunos. Cada professor fica em média com 2, 3 alunos. E supre muito bem, né? São treinos personalizados. E, graças a Deus, está funcionando super bem. Vários alunos estão saindo dessas academias de rede, né? Vindo para essas academias menores, vamos dizer assim, né? Que é a academia de bairro. Sim. Que estão vindo para Tóquio, né? Sim. Venham, gente, venham. Além de vocês dois, tem mais os 2 professores. Isso, nós temos uma equipe maravilhosa. Graças a Deus, eu e Robson, a gente casou até nisso, né? Sim. Como a gente já trabalhou em outras áreas, antes de ficar 100% na Tóquio, eu trabalhava em outra empresa, que eu ganhava muito bem, só que eu não era feliz. Não era feliz. E assim, chegou um momento de estar afetando o meu emocional. Eu não estava bem no meu sonho, que era Tóquio. Eu saía cedo para ir para essa determinada empresa e ele ficava na Tóquio. Eu só chegava lá na Tóquio 16, 17 horas. Já chegava pilhada por causa do estresse dessa outra empresa que eu trabalhava. Muitas vezes eu chegava eu chegava chorando. Passou um filme aí, né? Passou. E no inconsciente eu acabava descontando nele, na minha filha, em pessoas que não tinham nada a ver. Só que era um medo por estar faturando, vamos dizer assim, era uma empresa que eu ganhava comissão. Eu ganhava salário fixo e comissão, né? Então eu sempre fui leoa, eu corria atrás para vender
vendia muito bem e ganhava muito bem mesmo. Só que aí chegou um momento que ele fez, Amanda, não tá dando certo mais aí. Peça pra sair, só que aí vinha o medo do financeiro, né? Aí ele, rapaz, por um tempo a gente conversou, a Tóquio tava se sustentando sozinha, eu segurei a barra de casa, só que aí chegou, pra você ter noção, Suelen, chegou um momento que ele interviu, ele chegou pra mim e fez, me deu o número aí de fulana. E eu já, não vou lhe dar não. Só que acabou que essa fulana tinha ido lá na Tóquio, fez um aula experimental. Aí ele lembrou, foi lá, pegou o contato dela. A fulana era a chefe dela. A fulana era minha chefe. Aí ele pegou o contato dela, ligou pra ela, escrachou, falou tudo que eu queria falar. Mas aquilo foi surpreendente. Escrachei não. Não, falou as verdades, né? Que ela mereceu ouvir no momento. Botou as cartas na mesa e checkmate, né? E xadrez e tudo junto, né? Esse dia ela chegou em casa chorando, já tinha brigado chorando. Não tinha falado, não dá, pô. E assim, Sueli, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida ter saído daquela empresa. Tá vendo? Era não pela empresa em si, porque o dono da empresa é um cara maravilhoso. Sou muito grata a ele porque ele ajudou a gente bastante. As pessoas que trabalhavam comigo ali, surpreendentes. O problema era a gestão de Sergipe. Então, não deu certo. Graças a Deus, saí de lá, foi a melhor coisa. Fiquei 100% na nossa empresa. E fluiu, e tá fluindo, e vai fluir muito mais Com ainda, certeza. graças a Deus. E é um desafio, é um perrengue. É um perrengue. E para quem acha, né, que o homem não é sensível às nossas questões, é sensível sim. E tá defende, e levanta e protege, vai lá e toma a rédea da situação quando a gente não consegue. E é para isso que existe o casamento, a parceria. Né? E é muito interessante, porque a pessoa fica com aquele medo, meu Deus, eu vou largar o meu trabalho. O que é que vai acontecer? O medo paralisa a gente e uma decisão tá logo após um passo dado. Isso mesmo. Né? E muitas vezes você falou algo que é interessante, é da minha área atual, da questão do inconsciente. Eu já passei por isso na época da confeitaria. A gente larga tudo em cima da criança, a gente larga tudo em cima das tarefas, larga tudo em cima do marido, em nós mesmas, e fica aquela embolação dentro de casa e os conflitos, e aí depois quando viu, não faz mais sentido. E então, sim, homens dão ponto final pra gente também, porque, sinceramente, a gente quer saber, eu confio 100% em você, né? Minha vida é sua vida é minha, somos um cordão tríplice com Deus em cima, né, do cordão. E vamos. E você falou, a melhor virada de chave. Foi. Duas viradas de chave, né? A questão do marketing, a questão mais estratégica, Isso. e essa questão da gestão da rotina. Porque quando perde sentido, não tem por que ficar empurrando com a barriga uma situação e se apegando ao que a vida traz, que é o dinheiro, que são os bens, né? Perfeito. Isso. E é importantíssimo se apoiar, se aliar a alguém que nos ajuda, né? Nos dá esse norte. Foi, né? assim, surpreendente, né? O que ele fez. Não, Amanda, já deu o que tinha que dar lá e se tiver um pão, divide um pão para nós três, nós quatro, que tem o Davi, que é filho dele também. Sim. O que tiver, a gente come, e é onde entra aquele negócio que eu falei anteriormente, né? Ninguém vê os bastidores, ninguém vê, nem a nossa família via o sufoco que a gente passou, que a gente passa. Porque empreender não é fácil, né? E também a gente não precisa estar falando dos nossos desafios para quem não vai resolver. Isso. Né? Então, fica só entre nós dois, e é isso. E se apega a Deus, se apega no que a gente acredita, e vamos pra frente, que já deu certo. Muito bem. Você já tinha mandado uma mensagem para as mulheres da questão de não desistir. E agora eu gostaria que você também encorajasse, tanto homens e mulheres. Aí você pode ali, olhar, mandar uma mensagem de encorajamento do seu coração mesmo. O que eu digo para as mulheres, sem dúvida, minha esposa tem total razão. Vem aprender alguma arte marcial, seja no jiu-jitsu, seja no judô, seja no muay thai.
necessário hoje. Vocês às vezes sofrem isso já dentro de casa e não quer explanar. Fora de casa também. Pode passar por algum lugar, sempre tem algum homem querendo tirar onda com vocês. E quando não, quer tocar em vocês. Então isso é necessário. Só para defesa pessoal. Então, o que eu digo para vocês, mulheres, venham a aprender. E os homens, tenham consciência com as mulheres. Com certeza. Sinceramente, para de ser covarde. Beleza? Então é isso. As mulheres hoje, se elas realmente... Olha que a gente tem lá bota aí, umas 20 mulheres, assim, eu lembrando agora nos nomes, tem umas mulheres brabas lá, hein? Brabíssimas. Se os caras forem tirar onda com uma delas aí, eles estão... Quebra os cabelos. Então é isso, né? Que maravilha, foi uma conversa muito boa, fluiu bastante. Eu sou muito grata por vocês contarem um pouco da história da jornada de vocês, né? Os desafios realmente a gente não fica abrindo espaço, abrindo livro para ninguém, a gente conta o que pode ser útil para a vida do outro. Sim. Realmente agora só sabe quem passa nos bastidores e Deus vê tudo. Ainda bem que Ele é justo. E ai de nós se não fôssemos o nosso Criador, né? Se não fosse com o nosso Criador, porque sem Ele nada acontece, nada se permite, né? E eu gostaria de saber onde o público pode encontrar a Tóquio. E aí vocês podem fazer os pitches de vendas, convidar, enfim, fiquem à vontade. Bom, pessoal, a Tóquio fica localizada na rua Arnaldo Maciel de Andrade, número 6, lá no Augusto Franco, no bairro Farolândia. Um ponto de referência ali, o SESI. O SESI, atrás da Cacau Confeitaria, que é de uma amiga nossa, e aluna também, a Chantila, né? E assim, pessoal, nós temos várias modalidades, como o Robson falou, judô, jiu-jitsu, kids também, vamos frisar que tem kids também. Judô a partir dos 3 aninhos e o jiu-jitsu a partir de 7. Muay Thai, mobilidade, que é uma modalidade muito procurada também, que é uma aula de alongamento, flexibilidade. Temos que adicionar mais aulas. De tanto o pessoal pedir, porque é uma aula tão gostosa. E para você ver, tá tendo lista de espera nessa modalidade também. Temos o Cross Trainer, que tá na onda aí da galera, né? Aquele nome diferente. O Power Hit. E o Funcional, né? Que todo mundo gosta bastante. Então, vem ser Tóquio, vem conhecer a família Tóquio, que é um local muito aconchegante, muito prazeroso. Que é o que a gente mais prioriza, né? Então é isso, gente. Vem ser Tóquio. Maravilha. O Instagram da Tóquio? Isso, @Tóquio Studio Fitness. Tóquio Studio Fitness. Apenas esse, né? Que usa pra... apenas esse. E que já tá de bom tamanho, né? Porque gerir uma rede social tá meu bom. Deus, né? Repita novamente, o Instagram? @Tóquio Studio Fitness. Sim. Tóquio com K-I-O. Sim. A escrita, Isso, né? a escrita. K, Pronto, eu vou deixar nos comentários aqui, aliás, na descrição, o Instagram, para não errar na escrita, porque de repente, né, cai em outra página. Não, gente, tem que ser nessa página aqui. E muito obrigada a vocês pela atenção, obrigada a vocês por terem aceitado esse convite. É o primeiro podcast? O primeiro. Eu tô mais honrada ainda agora, gente. Já, né, tirei aí a virgindade do podcast de vocês. E muito bem-vindos todas as vezes que for necessário. Eu acredito que vocês vão aceitar o convite de novo. Porque a Tóquio vai alcançar mais patamares, mais níveis. E aí a Tóquio já vai ser outra coisa daqui a algum tempo, né? Delicioso. Fechou. E muito obrigada a você também, audiência. Vocês todos maravilhosos, maravilhosas, por terem acompanhado a gente. Toda sexta-feira a gente vai lançando. Também tem o Sumescast _ no Instagram. Sigam por lá também. Estamos no Spotify, estamos aqui no YouTube também. E aí vocês podem compartilhar. Empresário que já está pensando em fazer, já pode aqui, entrar em contato com eles. Eu quero Tóquio, franquia. Vamos lá, vamos pensar alguma coisa aqui interior do Sergipe.
Gente, é lindo demais o espaço. Vão lá no Instagram deles, dá uma stalkeada, seguir, mandar a postagem, porque é lindo, é tudo feito com muito carinho, com muita dedicação. A gente vê uma curadoria assim, tão personalizada que você realmente é aquilo mesmo, você se sente parte, você imerge no universo da Tóquio. E a Tóquio, como a gente viu aqui, a Tóquio tem esse poder de curar as pessoas, em sentido físico, em sentido emocional, em sentido social e no sentido de pertencimento e conexão que todo ser humano busca. Um beijo no seu coração, vou falar tudo de novo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, inscreva-se neste canal no Spotify também, viu? Me siga por lá no Instagram e ative o sininho. Um beijo e até o próximo episódio.